Graça e paz a todos. Quero nessa oportunidade, mais uma vez, estar compartilhando, a palavra do Senhor, que é o nosso verdadeiro alimento, que é aquele que tem nos alimentado, nesses dias tão conturbados que nós temos vivido. E o título que Deus me deu para essa palavra é O que fazer nos momentos de crise. Nós estamos vivendo, uma crise na economia, uma crise na saúde, uma crise política, uma crise nas famílias, porque a gente tem visto tanto caso aí dos homens, matando as mulheres, mães matando filhos, e é tanta situação que está acontecendo, tanta violência doméstica, então está uma crise geral, E então eu estava orando ao Senhor, pedi a Deus que me desse uma palavra, que viesse de encontro, a essa situação que nós estamos vivendo. E Deus, ele falou comigo, através de uma palavra que está em 2 Reis 3. E eu gostaria de estar dividindo com você, pedindo ao Espírito Santo, que ele possa falar conosco, possa alcançar a necessidade do nosso coração. Quer seja qual for ela, seja qual for, Deus é Deus que alcança, que faz, que fala e que ele possa falar conosco nesta noite poderosamente, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 3, fala assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei eu. Serei como tu, e o meu povo como teu povo, meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Vou ler até aqui e deixe sua Bíblia aberta, a gente vai ler alguns outros versículos. O que estava acontecendo? Acabe, que era pai de Jorão, foi um rei perverso, um rei que adorou Baal, que trouxe a idolatria para Israel e tudo mais. E Jorão começa a reinar e havia um rei moabita, rei Mesa, que pagava tributos para Acabe. 100.000 cordeiros, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. E aí, quando ele sabe da morte de Acabe, ele fala: sabe de uma coisa? Não vou pagar tributo nenhum mais. Então, ele se rebelou e não quis pagar mais. Então, Jorão falou assim: não, vou à guerra contra os moabitas, Eles têm que pagar os tributos. E aí, ele convida Josafá. Quem era Josafá? Josafá era o rei do reino do sul, o rei de Israel. Por quê? Como eu expliquei no outro vídeo, houve uma divisão do reino. Se você quiser entender melhor sobre a divisão do reino, você lê 1 Reis 11 e 12. Vai falar lá que quando Salomão, no final do reinado dele, na velhice dele, como ele se casou com várias mulheres, mulheres estrangeiras, elas perverteram o coração dele para que ele pudesse, então, agora adorar os seus deuses. E ele faz poste ídolos, e adora esses deuses, e provoca a ira do Senhor. Você vai ver lá no capítulo 11. Aí no 12, Roboão começa a governar, porque Salomão morreu, e Roboão fala para o povo assim, o povo fala para Roboão: diminui nosso tributo e nós te serviremos. Tira de nós o jugo. É essa palavra que é falada lá. E esse jugo era impostos, tributo que o povo pagava. E o povo pagava um tributo muito alto, porque como Salomão herdou um reino pacífico de seu pai, ele pôde investir muito dentro do reino. Então, ele constrói palácio, ele constrói templos, ele
faz várias edificações, e tudo isso custa o quê? Dinheiro, né? E o povo, então, pagava esses impostos altos. E o povo já não estava aguentando mais pagar, e chega para Roboão e fala para Roboão, tira de nós esse jugo e nós te serviremos. Porém, Roboão ouve o conselho dos seus amigos e vira para o povo e diz, olha, meu pai foi duro, eu vou ser mais duro. Então, essas 10 tribos do norte resolveram desconhecer o governo de Roboão e elegeram para si Jeroboão, filho de Nebate, né, como o seu rei. Então, quando você vai ler Reis, Crônicas, você vê muito falando assim, e não serviu ao Senhor, mas andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Então, o pecado de Jeroboão, filho de Nebate, era a idolatria. Porque como o reino do norte, ele não tinha templo, porque o templo ficava em Jerusalém, no reino do sul, Jeroboão constrói ídolos e fala que esses, para o povo, esses aqui são os seus ídolos. E pega povo que não era levita e se coloca como sacerdotes. E assim, Israel ela vai caindo no pecado. Os reis vão acompanhando o pecado de Jeroboão. Todos vão acompanhando esse pecado da idolatria. E não foi diferente com Jorão. Jorão também aqui está falando, né? Que ele não se apartou do pecado de Jeroboão. Está aqui no verso 3, né? Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera pecar a todo Israel. Então, ele não se apartou, ele continuou nos pecados de Jorão. Josafá era um rei de Judá. E Josafá era um rei piedoso, um rei que adorava o Senhor, um rei que servia o Senhor, que não adorava poste ídolos. Porém, ele fez essa aliança com Israel. Né? Ele permitiu aparentar-se com Acabe. E isso que nós sabemos que nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. E Jorão também, e Josafá também não era perfeito, mas era um homem que seguia o Senhor, que adorava ao Senhor. E ele então é convidado para essa guerra e ele aceita, né, de imediato, porque havia uma aliança entre as nações, e ele vai para essa guerra. E o rei de Edom também. Só que o que acontece? No verso 8 ele fala, e ele diz, por que caminho subiremos? Então diz, pelo caminho do deserto de Edom. Irmãos, quando nós escolhemos o nosso caminho, nós não consultamos ao Senhor qual o caminho, qual que é a direção, nós corremos o risco de cair na direção errada. Nós corremos o risco de fazer contrário à vontade do Senhor. Talvez vai dar tudo certo no primeiro, no segundo, no terceiro dia, mas vai chegar uma hora que as coisas vão embananar, como aconteceu aqui. Eles caminharam 7 dias e acabou a água. Imagina você no meio de um deserto e não tem água. Uma caminhada de 7 dias e não tinha água para o gado, não tinha água para o exército. E aí, o que acontece? A primeira coisa que Jorão fala. Então disse o rei de Israel, o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Irmãos, é muito fácil culpar o Senhor. Não consultou o Senhor qual era a direção, não consultou o Senhor, né, se era para ir para essa guerra ou não. E aí, quando dá errado, a culpa é do Senhor. Adorava outros ídolos. Por que a culpa não é a culpa dos ídolos que ele adorava? Não, a culpa é do Senhor. E aí, o que acontece? No verso 11 fala assim, disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Zafate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Ou seja, tem um profeta. Deus não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. Deus estava perto através de Eliseu. Através da pessoa de Eliseu, Deus ele estava perto. E aí, Josafá, ele se torna a luz, o luzeiro ali no meio das trevas. Porque o rei de Israel estava apavorado. Só via a pessoa que não serve o Senhor, ele só enxerga morte, só enxerga calamidade. Só enxergava morte. Não, Deus nos trouxe aqui para que nós possamos morrer nesse deserto. Só a calamidade. E outra coisa, não fomos nós que fomos, não. É Deus que nos levou. Não consultou a Deus hora nenhuma e foi Deus que levou. E aí, o que acontece? Naquele momento, Josafá ele cai em si. Nossa, nós não consultamos o Senhor. Nós não buscamos o Senhor. Mas, irmãos, não é tarde.
Ainda que para nós possa parecer tarde, o Senhor não é. O Senhor, ele está sempre pronto a nos ouvir. O Senhor está sempre pronto. Então aí, Josafá, no 12, fala assim, diz Josafá, está com ele a palavra do Senhor, com Eliseu, né? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. O profeta não foi lá ter com eles, não. Os reis é que desceram a ter com o profeta. E aí, Eliseu vira para o rei de Israel e diz assim, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou estes 3 profetas para entregá-los nas mãos do Moabita. Continuou a afirmar que Deus tinha enviado eles ali para serem mortos pelos Moabitas. Para serem mortos ali, né, de sede, de alguma forma, mas ele só enxergava a morte. Então Eliseu disse assim, vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Olha para você ver, Eliseu, né, uma pessoa ousada, fala com o rei bem assim, olha, se não fosse, eu respeito aqui a presença de Josafá, se não fosse a presença de Josafá, eu nem olharia para você, nem te veria. E aí, o que acontece? Eliseu falou assim, trazei-me um tangedor. A minha Bíblia fala, trazei-me um músico. E aí eles começaram o quê? A adorar. Irmão, o que fazer no momento da crise? Adorar. Adorar. E eles não adoraram o Senhor por nenhum milagre, por nenhuma resposta, porque ainda não tinha acontecido nenhum milagre, eles ainda não tinham nenhuma resposta. Mas a palavra de Deus fala que Deus habita nos meios dos louvores. Enquanto se louvam, pessoas são curadas. Enquanto se louvam, ouvimos a voz de Deus, a resposta de Deus. Como Deus fala através do louvor. Como Deus fala. Nós temos que parar de ser apenas pedintes. Nós temos que aprender a adorar o Senhor. A adorar o Senhor em espírito e em verdade. A adoração. A adoração é um estilo de vida. Adorar o Senhor com as nossas palavras, levantar de manhã já adorando o Senhor, já agradecendo ao Senhor, sabe? E aconteceu um problema, Deus está no controle, a resposta vem do Senhor e eu continuo adorando meu Deus. Não importa a circunstância, como nós cantamos, não importa a circunstância, eu te adorarei, não é isso que nós cantamos? Então que essa seja uma realidade, uma verdade nas nossas vidas. E aí, quando eles estão ali adorando, né? Adorar, às vezes, quando as coisas estão tudo bem, é muito fácil. Adorar quando está tudo mil maravilhas é muito fácil. Mas e adorar no meio de um deserto? E adorar no meio da crise? E adorar, né, com sede? Num calor insuportável? Numa areia quente? Mas eles adoraram o Senhor. E eles adoraram a tal ponto que eles atraíram a presença do Senhor. Irmãos, adoração atrai a presença do Senhor. E a presença do Senhor é tudo que nós precisamos, porque com a presença do Senhor vem um milagre, com a presença do Senhor vem tudo aquilo que nós necessitamos. Com a presença do Senhor vem tudo aquilo que nós precisamos. E quando eles estão ali adorando, a palavra de Deus fala no 17, do 16, fala assim, disse assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. Se eles não tivessem adorado o Senhor, se eles não tivessem sentido a presença do Senhor, o mover do Senhor, será que eles teriam fé o suficiente para cavar essas covas? E ainda falou, não vereis vento, não vereis chuva, faça as covas. E aí, eles fizeram, eles obedeceram. Então, na crise, adore o Senhor. Na crise, obedeça ao Senhor. Não importa, sabe? Não questione aquilo que Deus falar. Se Deus mandou, faça. Faça. Eles não questionaram, eles foram lá e abriram as covas, fizeram vários buracos ali. E aí, o verso 18 fala assim, e ainda é pouco aos olhos do Senhor. Também ele entregará nas vossas mãos os moabitas. Então, ou seja, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós consultamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós cremos, nós obedecemos,
Deus, ele traz provisão. Deus, ele traz livramento. Deus, ele traz vitória. Porque foi isso que aconteceu. O que acontece? No outro dia de manhã, eles acordam e tinha tanta água. Fala o verso 20, ó. E sucedeu que pela manhã, oferecendo oferta de alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram todos os que estavam em idade de cingir cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, observei os moabitas, levantando-se de madrugada, saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte dele as águas vermelhas como sangue. Olha para você ver, o reflexo do sol na água, eles viram a água vermelha como sangue. E eles pensaram assim, os 3 reis brigaram entre si e se mataram. E aí eles saem das suas cidades e vão até o acampamento. E quando chega lá, todo o exército em prontidão. E aí persegue os moabitas e os vence. Então, Deus, além de dar, de trazer a provisão que eles precisavam, que era a água. A água. Além de Deus fazer isso, Deus ainda fez com que aquelas águas, aqueles poços, os moabitas, os inimigos, olhassem e vissem, enxergassem de maneira diferente. Enxergassem não água, mas sangue. Sangue, eles enxergaram sangue, eles enxergaram vermelho como sangue. E aí na mente deles eles já pensaram assim, é sangue. Eles se mataram uns aos outros, vamos lá e agora nós vamos poder destruir o exército de Israel. Poderemos destruir esses reis. Nós podemos acabar com esses reis. Então, irmãos, quando nós tomamos a direção errada, não só nós sofremos, mas todos aqueles que estão conosco. Imagina o exército que estava com o rei de Israel. O exército, né, de Jorão, que ele fala, o meu povo será como teu povo, meus cavalos como teu cavalo. Então ele levou um exército. O rei de Edom levou um exército. A própria vida deles. Mais os animais. Irmãos, quantas pessoas sofrendo porque não consultaram ao Senhor, não buscaram a direção do Senhor, foram pelo caminho errado. Talvez você é uma pessoa que começou no caminho errado. E como eu falei no outro vídeo, o que importa não é como começa a história, é como termina. Talvez começou tudo errado. Aqui começou tudo errado, mas terminou em vitória. Porque no meio do caminho, nessa trajetória do caminho, eles o quê? Consultaram o Senhor, adoraram ao Senhor, obedeceram ao Senhor. Então é tempo, sabe? Nós estamos vivendo esse tempo de crise. Então é tempo de consultar o Senhor, adorar o Senhor e obedecer. Não adianta nada eu consultar e Deus fala comigo assim, vai para a direita e eu vou para a esquerda. Não vai acontecer nada. Eu vou cair numa situação que caíram esses reis aqui. Tudo vai estar muito bem, até certo ponto. Em certo ponto as coisas vão começar a embananar. Aí é hora, sabe, de nós assumirmos a nossa culpa. Não dizer como o rei Jorão. Ah, o Senhor, a culpa é do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para morrer. Ah, o Senhor está permitindo isso aqui. O Senhor, todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o teu propósito. Todas as coisas. É o que fala em Romanos 8:28. Então, todas as coisas. Talvez essa crise aí, você ainda não sabe o propósito dela, mas Deus tem um propósito. Eu gosto sempre de dizer, na agenda de Deus não existe acaso, existe propósito. Então, Deus tem um propósito. Talvez o propósito é que você se aproxime dele. O que aconteceu aqui? Deus permitiu a água, acabou. Claro que é permissão de Deus. Claro que foi permissão de Deus. Deus permitiu a água acabar. Mas permitiu estar ali Josafá. Para o quê? Perguntar, tem algum profeta? E permitiu também a presença de Eliseu ali. Então, eu quero te dizer, você não está sozinho no meio da crise. Você não está só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão com você. E eles fazem além do que pedimos ou pensamos. Porque o que aconteceu aqui? Eles pediram água. Eles precisavam de água. Mas Deus deu água
E através dessa água, o exército inimigo viu essas águas como poças de sangue. O inimigo, Deus ele desbaratina o inimigo. Deus confunde o inimigo. Aquele seu inimigo, ele fica confundido quando vê as coisas acontecerem. Nossa, como que Deus guarda, como que Deus livra, como que Deus abençoa, como Deus provê a vida do fulano, do ciclano. Por quê? Porque você busca o Senhor. Busca o Senhor. Busca a direção do Senhor. E se você não tem feito isso, tá dando tudo errado, volte. Faça o caminho de volta e fala, Deus me perdoa, até aqui eu não consultei, mas agora eu me coloco na posição de consultar o Senhor, de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. E comece a adorar o Senhor. Quando você, no meio da adoração, Deus vai falar com você. No meio da adoração, comece a adorar. Adore de verdade, em espírito e em verdade. E no meio dessa adoração, você vai ouvir a voz do Senhor. Porque no meio da adoração ali, o Espírito Santo ele veio sobre a vida de Eliseu e trouxe a direção para eles, para que eles fizessem covas, para que eles pudessem furar buracos. E eles obedeceram. E eles creram também na palavra do profeta. Então nós precisamos crer nessa profecia. Nós precisamos crer nas palavras que têm sido ditas. Essa palavra, né, não é a palavra da missionária Célia, essa é a palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo para você, tá ruim, tá no meio da crise, me adore, me busque e eu vou te dar a direção. E junto com a direção, se houver obediência e fé, virá o milagre. Deus quer trazer milagres, irmãos. Deus quer trazer milagres. Então é necessário que nós cavemos, né, covas do arrependimento, covas de perdão, covas de reconciliação. É necessário que a gente abra covas para que o Senhor encha. Mas covas, irmãos, que vão trazer vida. Deus encheu aquelas covas de água. A água simboliza vida. Imagina a água no meio do deserto. A água no meio do deserto é vida. É vida. E Deus trouxe em abundância. Foi tanta água, fala assim, esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. De tanta, porque Deus, ele não dá pouco, ele vai dar muito. É muito. Então Deus, ele quer trazer vitória. E que nesta noite você possa render-se totalmente ao Senhor, teu coração. Começar a adorar o Senhor. Não pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele é. Não pelo que ele tem feito, mas pelo que ele é. E com a adoração virá a direção. E mesmo que a direção você não entenda a princípio, obedeça. Obedeça e você vai ver o milagre. E você vai poder ser participante do milagre do Senhor. Amém? Que o Senhor continue falando aos vossos corações de uma maneira poderosa, em nome de Jesus.